Olá, olá, você que está envolvido com acreditação ou gestão da qualidade na área de saúde. Chegou no canal certo, eu sou o Celis, consultor há mais de 40 anos e trabalho com a ONA desde 99. E qual é o nosso objetivo aqui neste vídeo? Ajudar você, profissional da área de saúde, a fazer a interpretação do Manual da ONA 2026. Aqui eu passo dicas, explico para vocês, tiro dúvidas, esclareço para vocês pontos críticos do manual, ou seja, eu ajudo você a atender esses requisitos, fazer uma boa auditoria, ter evidências, produzir provas para que o auditor consiga entender que o seu processo de gestão da qualidade está eficiente e conseguir o nível 1, nível 2 ou nível 3 da ONA. E hoje nós vamos continuar a falar sobre a jornada do paciente. Portanto, a nossa aula não é aqueles vídeos curtos. A nossa aula ela é extensa, ela é pesada, porque a gente explica detalhe por detalhe. Então, se você assiste os nossos vídeos, você sabe como é que funciona. Então, pegue o seu cafezinho, pegue a sua caneta e vamos anotando o que nós temos para passar para vocês no dia de hoje. E lógico, né, pessoal? Compartilhe o vídeo, escreve algum comentário, isso ajuda o YouTube a entender que tem relevância as informações que a gente passa aqui. Então não custa nada, dá uma pausa aí no vídeo, escreve alguma coisa, um obrigado, uma crítica, ou uma sugestão, ou uma dúvida que você quer. Isso ajuda bastante a gente a ter um pouquinho de incentivo, né, para poder trabalhar aqui, passar esse conhecimento para vocês que vem da nossa jornada também, né, nos hospitais aí que a gente já passou em milhares de hospitais que a gente tem essas informações, beleza? Então vamos lá continuar e hoje a gente vai fechar mais um bloquinho de requisitos da jornada do paciente. Vamos lá? Fase 5, tratamento e procedimentos. Estamos aí quase no final da jornada do paciente. E o que nós temos para hoje? O requisito ponto 10, né, pessoal? Já falei para vocês que eu não vou ficar repetindo essa sopa de números que acontecem aí no manual. Então vamos lá. Cumprir diretriz de transmissão de informação na transição de cuidado interna e externa. Então, é um item extremamente importante, porque essa transmissão de informação na transição de cuidado é extremamente grave, pessoal. Eu tive, particularmente, confesso para vocês, um problema na família. O dia que meu pai faleceu foi justamente um problema de transmissão de informação na transição de cuidado. No parênteses, aqui na nossa aula, meu pai tinha câncer de próstata, estado avançado, e ele tinha infecções urinárias recorrentes, e numa dessas ele acabou pegando a infecção. E idoso dificilmente não é o melhor termo, né? Mas às vezes ele não tem febre, né? Não é tão raro o idoso não ter febre. E ele estava com infecção urinária, internou porque ele começou a delirar, foi para UTI, tiveram que conter ele, infelizmente, no leito, porque ele queria arrancar, né, os acessos. E depois que ele melhorou, ele foi para o quarto, foi para o apartamento, eu acompanhei ele. Mas na madrugada, então o que acontece? Qual que foi a informação que foi passada da UTI pro apartamento? Foi passado o seguinte: paciente em estágio avançado de câncer de próstata. Não foi passado a situação principal do internamento. Sim, ele tinha câncer de próstata em estágio avançado, estava com uma infecção urinária, mas o fato principal do internamento também era o sintoma de delírio dele. E essa informação do delírio não foi omitida quando foi passado para o apartamento. E o que acontece? Embora ele fosse idoso, os cuidados de protocolo de queda não foram totalmente adotados. Houve um levantamento ali, né, das laterais, mas não o suficiente. Não um cuidado maior. E o que aconteceu? De madrugada, não aguentei mais ficar acordado, acabei dormindo e eu acordo com meu pai todo ensanguentado no chão. Ele tinha caído do leito, tinha arrancado os acessos, caído do leito. Todo ensanguentado, eu peguei, levantei ele, coloquei ele no leito, chamei a enfermagem, mas infelizmente nesse mesmo dia ele faleceu. E o que aconteceu foi justamente isso, a falha foi nessa transmissão de informação. Então é uma experiência pessoal para ilustrar, né, esse problema que é grave nos hospitais, a omissão de uma informação extremamente importante. Então vamos lá, então padronizar a comunicação entre os setores e instituições, padronizar, veja bem, por que esse paciente internou? Não posso me ater simplesmente ao detalhe lógico, o câncer de próstata avançado era a doença
principal maior, mas veja bem, um pequeno detalhe de uma informação que não foi passado para a equipe de enfermagem. Então, padronizar essas informações, né, entre os setores, usar máscaras, tem um sistema lá de informática, use máscara, copie e cole o campo texto, padronize o que é o mínimo necessário para transmissão de informação. Uso de formulários claros, objetivos, que não sejam só burocracia, mas que efetivamente ajudem. Integração das informações no prontuário, aplicação de transferências internas e externas, não importa se interno ou externo. Quanto maior número de informação, melhor. Inclusão de solicitações, né, serviço de apoio ao diagnóstico e terapia, que é o nosso SADT. Comunicação estruturada com a rede assistencial quando for o caso. E o que mais? Opa, já estamos aí na evidência. Hoje eu estou mais rápido. Então vamos lá. Então como é que se formaliza isso para a auditoria? Primeiro a gente tem que pensar na gestão da qualidade pura e simplesmente, independente da auditoria. Então você pega esses requisitos que eu coloquei para vocês e você vai transformando ele em procedimentos operacionais, em POPs, em instruções de trabalho, com essas informações que eu passo para você. Então, uma das evidências que a gente sugere, o formulário de transferência com campos obrigatórios preenchidos, checklist de transição assistencial, registro da passagem de plantão de maneira adequada, percebe? Então, cria uma máscara, você padroniza lá na qualidade o que é o mínimo que as pessoas têm que responder. Se a pessoa quiser escrever a mais, ok, mas o mínimo necessário ela vai responder disso. O registro de alta com as orientações, uso de telesaúde com interface, orientação e passagem, né? O uso de atendimento pré-hospitalar como interface de orientação à passagem, ou seja, se eu tenho o atendimento pré-hospitalar, o que aconteceu, como aconteceu, de que maneira aconteceu, o maior número de informações possíveis para eu poder isso e conciliar com o atendimento do paciente. O uso da atenção domiciliar como apoio à transição, principalmente, é de vital importância, pessoal. Próximo, 11, acompanhar os pacientes após encaminhamento para outros serviços nas transições e transferências, ou seja, não basta só entregar esse paciente, pegar uma ambulância e entregar. Eu preciso ter um recibo, eu preciso ter as condições, eu preciso analisar o que foi passado, né, o recibo de como a pessoa recebeu. Então, acompanhar esse paciente, às vezes no caso de pós-alta, de transferência ou encaminhamento. No pós-alta, como é que eu vou fazer isso, Célio? No pós-alta, a CCH às vezes não tem que ir no caso de cirurgia. Então, dependendo da situação, você pode fazer lá uma busca ativa da satisfação desse paciente e, ao mesmo tempo, já pergunta alguma coisa do aspecto técnico, do aspecto assistencial em relação àquele paciente. Então, para quê? Para garantir a continuidade do cuidado e, principalmente, fazer o quê? A evolução clínica. Muitos pacientes recebem alta e são largados, com o perdão da expressão. Então, uso do telefone, telesaúde, mensagens digitais, WhatsApp, pessoal, hoje você consegue usar a inteligência artificial aí, automatizar muitas informações e agilizar isso com menos gente. Então, retorno agendado para reavaliação, integração com a atenção primária e domiciliar quando for o caso e, principalmente, integração com instituições de longa permanência também. O que mais ainda? Quando for o caso, encaminhamento, articulação com especialistas. Então não é procure tal especialista. Não, como que você estrutura isso? Como é que você informa? Como é que você evidencia que você fez uma articulação e você encaminhou aí por um serviço externo? Então, coordenações com a APS dos hospitais privados, uso de mecanismos formais de comunicação em contra-referência, tudo isso você vai pegar cada item desse, isso vai materializar através de um procedimento. Ações diretas da própria instituição quando houver rede formal disponível, relatório de altas estruturados, orientações claras dos pacientes para o segmento, folder, mensagem WhatsApp, rotinas, ligações, ou seja, são os canais de contato no pós-alta. E para evidência, os registros desse segmento e orientações, os documentos de contato de pós-alta. Sério, eu tenho que guardar todas as evidências do WhatsApp? Não, você pode fazer um relatório. O WhatsApp, por exemplo, ele exporta as informações, se for no prontuário, se for qualquer outra, mas precisa ter evidência, você está se sujeitando a fazer um processo de acreditação, precisa produzir evidências. Então, fluxo de encaminhamentos estruturados, fluxo de retorno de agendamento para avaliação, busca ativa daqueles casos que o paciente não compareceu, relatórios de evidência a serviços externos quando aplicável e, principalmente, o quê? Indicadores de acompanhamento de pacientes em transição de cuidado. Então, são as sugestões de evidências para esse item. Pessoal, eu lembro para vocês, quem já assistiu os meus vídeos, nós temos o Tira Dúvidas. O que é o Tira Dúvidas? Célio, eu preciso
conversar com você uma dúvida específica de um relatório que eu recebi aqui da ONA, eu não sei o que fazer, não entendi essa interpretação desse relatório, estou com visita de acreditação, estou com dúvida em relação a esse requisito, e você quer conversar só comigo? Simples, é o Tira Dúvidas. O que é o Tira Dúvidas? É isso. Você vai entrar aqui, se você estiver vendo no computador, você aponta o teu celular para esse código de barras, se não você entra aqui na descrição do vídeo, tem um link. Você vai acessar esse link, vai escolher o horário, eu abri alguns horários a mais aí devido à alta demanda, e você consegue conversar comigo sobre o Manual da Acreditação ONA, ou sobre a gestão da qualidade, ou sobre qualquer outro assunto de gestão dentro da área de saúde. Você vai escolher o horário, faz o pagamento, o link é seguro, então você faz o pagamento do horário que você quer, escolhe o horário, faz o agendamento, reserva, faz o pagamento, e aproveite que nós estamos com 20% de desconto a pedido do pessoal, mas peço só uma gentileza, porque eu não sei quando que você estará vendo esse vídeo, se ainda está válido essa promoção. Caso você acesse e a promoção não esteja válido, também tenha contato, mantenha contato com a nossa equipe e a gente consegue verificar se ainda consegue produzir, ou melhor, oferecer esse desconto para vocês. Valeu, pessoal? Vamos lá, próximo. 12. Então, estabelecer o quê? Sistemática de monitoramento dos resultados clínicos dos pacientes. Então, sistemática de monitoramento dos resultados clínicos. Isso que é mais difícil, pessoal. Vamos lá. Então, sistemática contínua de monitoramento dos resultados clínicos, ou seja, é o acompanhamento da efetividade do tratamento, uso de indicadores relevantes conforme o perfil dos serviços, seleção de indicadores de desfecho clínico. Como é que você vai monitorar o desfecho clínico? Opa, tem que envolver lá o diretor técnico, né, o corpo clínico, para produzir quais são os indicadores de desfecho clínico dependendo de cada especialidade. Monitoramento da mortalidade, das complicações, das internações. Percebe? Então, lógico, tudo isso que vai depender do tipo de serviço. Se é um laboratório de análises clínicas, isso aqui não é aplicável para vocês, lógico. Né? O monitoramento, né, de infecções relacionadas à assistência, ou seja, o acompanhamento da adesão terapêutica, ou seja, critérios, né, de padronização do quê? Da coleta, do registro e da análise desses dados, desses monitoramentos. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, pessoal, uma atividade bem trabalhosa. Garantia da rastreabilidade dessas informações, isso aqui dá bastante serviço, esse tipo de solicitação que a ONA faz justamente nisso. Então, monitoramento dos resultados clínicos é algo que dá bastante trabalho, mas você precisa automatizar muito disso, porque só aqui às vezes, vai quase um funcionário só para fazer isso, se eu não tiver uma estrutura adequada de fluxo de informações, pessoal. Então tem que tomar muito cuidado como é que monta isso para a ONA, porque senão você vai ter que ter um funcionário, como eu acabei de falar, só para fazer isso. O que mais? Comparar os dados ao longo do tempo. Olha só, comparar ao longo do tempo. Discussão periódica multiprofissional dos resultados. Olha o que esse requisito, pessoal, está trazendo de trabalho. Percebe? Integração de diferentes áreas da interpretação clínica e assistencial, ou seja, não é só com o corpo técnico, é multidisciplinar. Integração com diferentes áreas na interpretação clínica e assistencial. Nossa, né? Vai ter que ter ata, vai ter que ter reunião, vai ter que ter treinamento, ata de reunião de discussão de caso clínico, de resultado do indicador. Então, uso do resultado na tomada de decisão, acabei de falar, né? Uso do indicador. Proposição de ações de melhoria, lógico, se tem um indicador eu tenho que ter meta, se eu não atingir a meta eu tenho que ter plano de ação preventivo ou corretivo. Ajuste dos protocolos, planos terapêuticos e fluxos assistenciais, quando? Quando esse fluxo de gestão de informações produzir oportunidades de melhoria, né? O tal do PDCA que você vai ter que ajustar os protocolos, voltar lá ao protocolo para fazer eventuais ajustes. Então, envolvimento da família e, né, do paciente quando for aplicável. Nossa, além disso, eu tenho que envolver o paciente. Vai ter que envolver. Fortalecimento da adesão do tratamento e, principalmente, alinhamento de expectativa sobre o quê? Sobre os desfechos. O que eu espero em relação a esse tratamento? Isso tem que estar muito bem casado na produção de evidências. Como é que eu vou produzir, então, essas provas? Relatórios periódicos de indicadores clínicos, registro de análise multiprofissional dos resultados, atas de reuniões, relatórios, registro de round clínicos,
evidências de discussão de casos clínicos críticos e incidentes, plano de ação para melhoria de desfechos clínicos e, principalmente, indicadores de monitoramento de ações corretivas e preventivas, pessoal. Percebe? Nós temos esses critérios. Além disso, ou seja, eu preciso provar matematicamente que tem evidência de redução de complicações, de menor tempo de permanência, ou seja, evidência de diminuição de reinternações evitáveis, ou seja, tudo isso vai gerar uma gama de trabalho que você vai precisar traduzir isso em indicadores, em plano de ação. E principalmente também registro em prontuário vinculado ao plano terapêutico individualizado e monitorado. Pessoal, isso aqui é uns requisitos novos do manual que dá bastante trabalho para o pessoal da gestão da qualidade, porque eu preciso estruturar tudo isso. Então, reforço aí o tira dúvidas, porque isso aqui realmente dá bastante trabalho no sentido de como eu estruturo tudo isso para atender todas essas informações, todas essas orientações que eu passei para vocês, ok? E lógico, acompanhe os nossos vídeos, que agora no próximo nós vamos falar da parte final da jornada do paciente com várias informações. Peço mais uma vez, curta, compartilhe, comente para ajudar esse canal a atingir mais pessoas e melhorar a qualidade na saúde. Valeu, pessoal!